Quem é que nunca ficou aflito por ter que tomar uma decisão difícil? Quem é que nunca teve dúvida sobre o que fazer, qual caminho seguir, qual decisão tomar? Se isso nunca aconteceu na sua vida, tenha certeza que vai acontecer. Porque se a gente estar vivo, se a gente estar neste mundo, tomar decisões é algo diário. E vai chegar um momento em que a gente tenha que tomar decisões difíceis. Porque hoje a gente toma decisões até sem pensar. Por exemplo, levantar da cama já é uma decisão. E nós precisamos levantar da cama. A vida, as responsabilidades nos obrigam a sair da cama. Eu mesmo levanto muito cedo, porque o meu trabalho precisa que eu esteja cedo. Eu preciso produzir e começar cedo. Então, tomar decisões é algo cotidiano. Mas quando a gente tem que tomar uma decisão difícil, o que fazer? A preocupação nossa, cristã, é tomar uma decisão segundo a vontade de Deus. Pensando nisso, eu trouxe algumas dicas que podem te ajudar. E a primeira dica é: tudo, absolutamente tudo que você faça, tudo que você fizer precisa glorificar ao nome do Senhor. Esses dias eu estava vendo um vídeo e isso ficou muito forte dentro do meu coração. Porque a gente aprendeu muito sobre a vida cristã, a vida na igreja e a vida secular. Só que se tudo que eu fizer precisa glorificar ao Senhor, então o meu trabalho tem que glorificar ao Senhor. A minha profissão, ela tem que glorificar ao Senhor. Então, se eu sou uma doméstica, eu preciso fazer tudo aquilo lá com muito carinho, como fazendo para Deus. Ainda que eu limpe o chão, ainda que eu pegue o lixo, eu tenho que colocar a minha dedicação naquilo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Fazer o seu trabalho com excelência para mostrar Deus na sua vida. Seja excelente naquilo que você faz. Tenha esse pensamento que você precisa fazer algo para glorificar a Deus. Então, a primeira coisa que você vai se perguntar: a minha decisão vai glorificar ao nome do Senhor? Se a decisão que você vai tomar, ela foge dos princípios bíblicos, já é um ponto para você parar e refletir. Será que realmente isso está glorificando a Deus? Se eu vou tomar uma decisão que está fora da palavra, fora do que a Bíblia diz, será que realmente essa minha decisão vai glorificar ao Senhor? Coríntios 10:31 diz: se a gente comer, se a gente beber, tudo que a gente fizer precisa glorificar a Deus. Então tá aí, né? Esse primeiro ponto que a gente precisa fixar. A minha decisão está dentro da pauta de glorificar a Deus, ou eu estou totalmente fugindo da vontade de Deus e do que a Bíblia fala? E eu sei que às vezes a gente se sente perdido e sem sabedoria. Realmente a gente está numa confusão tão grande que a gente não tem sabedoria para tomar aquela decisão. A gente realmente não sabe. Não sabe se fica e glorifica a Deus ou se toma a decisão e glorifica a Deus. A gente não sabe o que fazer. Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque o Senhor dá. O Senhor não nega de dar a sabedoria e o direcionamento àqueles que pedem, àqueles que buscam a Deus. E abrindo um parênteses, eu quero contar uma experiência pessoal minha para vocês. 2024, o ano que passou, foi um ano para mim de tomada de decisões. Eu compartilhei para você, num vídeo do descanso, que eu saí do meu trabalho e decidi trabalhar agora só para mim. Eu estou, nesse momento, me encaminhando para empreender, para ser uma empreendedora. E o que é que acontece?
Foi muito difícil tomar a decisão de sair de algo que me trazia uma segurança, por mais que eu estivesse muito cansada, porque eu já conciliava o empreendedorismo com o trabalho para fora, e isso estava me trazendo muito cansaço, isso estava me trazendo muito prejuízo, porque eu estava tendo crises de ansiedade porque eu trabalhava demais. Eu trabalhava de domingo a domingo, porque quando eu não trabalhava para os outros, eu estava trabalhando para mim. E o Senhor, ele já tinha usado muitas pessoas para falar para mim: Lavínia, eu cuido de ti. Lavínia, eu cuido de ti. Eu estava cansada ao ponto de Deus mostrar o meu cansaço para pastores, pastoras, onde eu ia ministrar o louvor. E não foi fácil tomar essa decisão, porque eu tenho um problema que eu preciso resolver esse problema dentro de mim, que é a falta de dependência em Deus. Confessando para vocês, eu sou uma pessoa que eu trabalho desde os meus 12 anos. Então, para mim, chegar ao ponto de dizer assim: Deus, eu dependo de ti, é difícil. E o Espírito Santo, ele revelou esse problema, esse pecado no meu coração. E eu estou, desde o ano passado, tentando melhorar. Tanto que na minha cozinha eu até coloquei um papelzinho colado para que eu olhe todos os dias. Eu preciso depender de Deus. E eu falo com o Senhor: Senhor, eu preciso depender do Senhor. Então eu orei bastante porque eu realmente não sabia o que fazer. Eu queria muito trabalhar para mim mesma, mas eu tinha muito medo de que o dinheiro que eu recebia no meu trabalho certo me faltasse. Então o que é que eu fiz? Já dando essa dica para você. Eu orei, na verdade eu já sabia que eu tinha que fazer, eu só não conseguia confiar mesmo no Senhor. Não façam isso. Se Deus ele está te dirigindo para tomar essa decisão e ele já falou com você, tome posse, confia, não faça como eu, porque isso me gerou ainda mais crises de ansiedade. Eu simplesmente não confiar na palavra do Senhor sobre a minha vida. Então eu fui orar pedindo ao Senhor que me ajudasse a confiar nele. Além de orar, eu fui fazer terapia. O negócio comigo, o negócio com a irmã Lavínia foi um pouquinho mais estreito. Fui fazer terapia, chegou lá, Deus usou a terapeuta para falar comigo. Além disso, eu ainda fiz uma reserva de, se eu não me engano, 3 meses. Então eu me esforcei e juntei 3 meses do meu salário, pensando assim: eu vou agora trabalhar só para mim. Se faltar alguma coisa, esses 3 meses aqui vai me ajudar. Foram dicas que eu peguei aqui no próprio YouTube em relação a juntar esses 3 meses. E eu posso falar para vocês? Quando eu tomei essa decisão, que eu realmente não tinha sabedoria e Deus já tinha falado comigo e me deu a sabedoria, se eu tivesse tomado antes, meus irmãos, hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava antes. Porque eu estava atrofiando o que Deus tinha para minha vida, a porta que o Senhor abriu para mim. E eu vou mostrar para vocês uma foto sobre as encomendas que eu venho recebendo. Eu já disse para vocês que eu sou salgadeira. Então já tem mais de um mês que eu não gravei vídeo aqui pro YouTube. Chegou essa temporada de final de ano e confraternização, eu estava trabalhando muito, 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 muito. E sabe o que é que eu digo para você? Deus, isso é Deus purinho. Não é a irmã Lavínia, não é o meu trabalho. Eu coloco toda a honra e toda a glória de tudo que eu faço para Deus, porque eu sei que é o Senhor que traz os clientes para mim. É o Senhor que me apresenta para as pessoas. Então, assim, mesmo eu trabalhando para mim mesma hoje e tendo a minha profissão de salgadeira, eu sei que é Deus purinho que traz os meus clientes. E eu preciso depender de Deus. Então, se você não sabe o que fazer, não tem sabedoria para tomar uma decisão, busque a Deus. Ainda que você tenha que fazer como a irmã Lavínia, orar, ir para terapia e juntar dinheiro. Se esse for o seu caso, como foi o meu. Outro tópico importante para eu falar para vocês, algo que está à nossa disposição e que muitas vezes a gente não usa,
que são os conselhos. Lá em Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E eu não estou te dizendo aqui para você sair contando da sua decisão para todo mundo e pedindo conselho para todo mundo. Mas na sua igreja você pode se aconselhar com o seu pastor. Você pode se aconselhar com alguém que você viu, que já passou pela mesma coisa que você. Você pode se aconselhar com seus pais, com seus avós, com pessoas que tenham experiências, com pessoas que você admira. Lembre-se que na multidão de conselho há sabedoria. Isso está na palavra do Senhor Jesus. Então use esse recurso, porque Deus ele pode usar a boca do seu pastor, dos seus pais, para trazer paz ao seu coração. E nunca, meus irmãos, nunca tome uma decisão difícil no calor da emoção. Nunca tome uma decisão difícil na hora da raiva, na hora da ira, na hora da briga. Quantas vezes a gente já viu casal brigar e ali no calor da emoção dizem que vão se divorciar. E aí o que é que acontece? O orgulho, porque eu falei e agora eu tenho que cumprir, compromete toda uma vida, todo um futuro por causa de um momento que, se tivessem sabedoria, poderia ser resolvido. Na hora da raiva a gente não toma decisão. Na hora da raiva a gente tenta se acalmar. Provérbios 29:11 diz que o tolo, aquele que não tem sabedoria, dá vazão na hora da raiva, na hora da ira. Mas o sábio, ele consegue se dominar. Aqui tem até um vídeo sobre domínio próprio, que eu vou deixar o link nas descrições aqui, nos créditos, e vocês podem estar assistindo depois. Conta pra mim se você conhece alguém que já tomou uma decisão difícil na hora da raiva e pagou um preço muito grande. Pra gente fechar aqui, né, e encerrar esse vídeo, busque sempre, meus irmãos, busque sempre um direcionamento da parte do Senhor, para saber se é da vontade de Deus realmente isso que você deseja. Porque, como eu falei sobre a falta da sabedoria, a pessoa que não sabe o que fazer, tem muita gente que na sua mente já tem uma decisão totalmente formada. E aquilo é tão da vontade dele, que ele pensa que também seja da vontade de Deus. Mas talvez isso vá totalmente de encontro ao plano e o projeto que o Senhor tem para a tua vida. O homem, ele pode fazer os seus planos e ele pode fazer os seus projetos, mas a resposta final vai vir sempre de Deus, vai vir sempre do coração de Deus, porque Ele é quem sabe o que é o melhor para você, Ele é quem sabe o que é melhor para mim. Então não é pecado projetar ou querer muito algo, mas sempre busque saber qual a vontade de Deus. E também não se revolte com os nãos de Deus. Abra o seu coração para receber o novo do Senhor. Abra o seu coração para receber a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E o Senhor, ele nunca vai te direcionar a algo que não vá fazer bem a você, a algo que não vá fazer bem a sua família, a sua vida. Deus, ele tem o melhor para você. Ainda que aos teus olhos não seja tão vantajoso, aprenda a confiar nos planos de Deus. Aprenda a descansar no Senhor. Essa é uma das minhas metas para 2025, que é descansar em Deus, depender do Senhor, confiar mais em Deus. E nesses dias em que eu tive crises, né? Uns 2 meses atrás eu tive uma crise de ansiedade, porque eu queria muito uma coisa. Eu queria muito e eu não sei porque esse pensamento ficou na minha mente, porque eu abri essa janela para querer muito isso. E isso estava me impedindo de que eu produzisse na minha casa, que eu fizesse as minhas coisas com qualidade, porque eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser isso.
E me deixou muito abatida. Me deixou muito, muito, muito abatida. Era uma decisão que eu precisava tomar. Que não precisava ser tomada para agora, para aquele momento. Mas, na minha mente, aquilo precisava para já. Eu creio também, né? Porque eu creio nas coisas espirituais, que o inimigo usou uma fala minha e colocou aquilo na minha mente. E algo que eu poderia fazer no futuro me gerou tanta ansiedade que eu queria que fosse já naquele momento. E aí eu fui conversar com meu esposo e a gente conversou e ele me orientou tanto. Ele me orientou tanto ao que eu deveria fazer e como eu poderia descansar em Deus, que aquele fardo saiu das minhas costas. E no final de tudo, aquela minha crise de ansiedade me serviu para uma coisa: me aproximar mais de Deus. Porque no momento em que eu estava com crise, que o meu coração estava palpitando, que parecia que eu ia desmaiar de tanta agonia, eu só lembrava do nome do Senhor. E aí eu clamava ao Senhor. E eu pedia a Ele que tirasse aquele pensamento da minha mente, que acalmasse os meus pensamentos, que me ajudasse. E o Senhor, Ele me ajudou. No final disso, eu saí com muito mais experiência em Deus. E saí com a certeza de que eu tenho algumas metas para 2025. A primeira é me esforçar para confiar mais no Senhor, me esforçar para depender mais do Senhor, me esforçar para ser uma pessoa mais organizada. E quando eu falo organizada, é no âmbito profissional, no âmbito casa, em tudo, na minha vida, organizar e planejar a minha vida. Porque há muitas coisas que a gente deseja fazer, que a gente não consegue fazer justamente porque a gente é desorganizado. E a desorganização também gera ansiedade. E esse vídeo vai ficar por aqui. Foi um vídeo sobre tomada de decisão e falando de ansiedade, contando testemunho, né? Deus, Ele é muito bom, Ele é muito maravilhoso. Vocês não têm noção do tanto que eu produzi esse ano no meu trabalho. Se você, assim como eu, precisa tomar uma decisão em relação ao trabalho, eu quero colocar uma foto aqui. Essa foto aqui é algumas das encomendas que eu peguei, porque a minha parede estava cheia de encomenda. Glória a Deus por isso. E eu nem tive tempo de registrar, porque eu fiquei longe do YouTube esse mês que passou. Desejo para você um 2025 cheio da presença de Deus. Que seja um ano cheio de concretizações, de sonhos realizados, mas que acima de tudo, você, como eu, aprenda a depender de Deus. E que nunca, 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 nunca nos falte a presença do Senhor e que a gente possa deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Porque se a gente deixa o Espírito Santo guiar as nossas vidas, é muito mais fácil tomar as nossas decisões, tendo certeza que o Senhor é conosco. Então vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Jesus, por mais uma vez poder falar do teu amor. Jesus, eu quero te agradecer pelo ano que passou, porque foi um ano de muito aprendizado, de muita experiência, foi um ano muito bom. Eu quero te agradecer, Jesus, por cada um das pessoas que me escutam aqui no YouTube, que me acompanhou, Jesus. Eu sei que elas não vêm por causa de mim, mas por causa do Senhor. Deus, muito obrigado pela vida delas. Eu te peço, Jesus, que o Senhor realize, Jesus, o teu sonho para a vida de cada uma e que nesse 2025 elas estejam cada dia mais próximas do Senhor. Realiza, Jesus, o teu desejo, concretiza, Jesus, o teu sonho na vida, Jesus, dos meus irmãos aqui do YouTube. Abençoa o seu lar, abençoa a sua vida financeira, abençoa a sua vida emocional. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa o nosso 2025 e que seja um ano muito produtivo, com muito conteúdo da parte do Senhor aqui no YouTube. Amém. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Se esse vídeo falou com você, por favor, dá um like, por favor, compartilha, por favor, deixa um amém. Eu não
não ia ficar pedindo essas coisas, mas eu entendi que aqui no YouTube é o meu campo missionário. Se é o meu campo missionário e você tem a oportunidade de fazer com que esse vídeo vá à frente e ser missionário junto comigo, por que não? Vamos abençoar outras vidas. Deus te abençoe muito. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.